vamos começar a nossa nova aula de escatologia avançada. Estamos ainda falando sobre o anticristo e temos várias coisas aí para definir. Na aula passada a gente estava em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós não tivemos como terminar, é muita coisa que tem que se observar aqui. Então hoje eu volto para essa passagem, mas eu vou presumir que quem está assistindo essa aula já assistiu as outras, então eu vou tocar em frente. Nós paramos sem examinar os versos 8 em diante, então eu quero começar hoje olhando em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 8. Eu vou ler o verso 8, falar sobre ele um pouco, depois a gente vai seguindo assim, cobrindo tudo isso aí que a gente está em necessidade de analisar ainda. O verso 8 diz então assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então esse é um verso muito importante que nós não podemos ignorar nesse contexto aqui, não é? Porque o que o apóstolo Paulo diz é que nessa altura, de fato, vai ser revelado o iníquo, ou seja, quando aquilo que detém for tirado, vai ser revelado o iníquo, e esse iníquo, ele diz, é alguém que o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então isso aqui não tem como ser outra coisa, senão a volta visível de Cristo que nós aguardamos, a segunda vinda de Cristo. E isso liga com o verso 1, onde ele fala exatamente isso. Essa questão da volta de Cristo não pode acontecer até quando? Até que aconteça essas coisas. E quando acontecer, o anticristo aqui, o homem da iniquidade, se revelar, for revelado, aí sim é que Jesus pode voltar. Inclusive, quando Jesus voltar, Jesus vai eliminar esse cara. Lembra que o verso 1 fala assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, é isso que não pode acontecer antes que aconteça a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Pois então, essa linguagem, a manifestação da sua vinda, veja, isso aí tem a ver com Jesus voltando e se manifestando ao mundo. É isso que vai acontecer, e nesse momento é que Jesus Cristo vai fazer o quê? Com o sopro de sua boca, ele vai destruir esse indivíduo, ou seja, ele vai simplesmente dizer uma palavra e tirá-lo de operação. É muito fácil para Jesus fazer isso, a palavra de autoridade de Cristo é absoluta. Agora, sim, é importante lembrar, então, que qualquer interpretação preterista de uma figura humana que já chegou, já fez o seu papel e sumiu, e o homem da iniquidade, então, é alguém que já está no passado, é impossível. Não pode ser sobre isso que o texto está falando, porque Jesus ainda não voltou, ainda não houve a manifestação da sua vinda, e se o indivíduo não está mais vivo no planeta, então não tem como Jesus fazer isso que o texto diz que ele vai fazer na sua vinda. Ele tem que lidar com esse indivíduo vivo na vinda. Agora, como nós temos falado aqui que a interpretação protestante histórica e tradicional é que o Papa é o anticristo, não existe nada que dificulta essa interpretação nessa passagem, exatamente porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, haverá exatamente essa realidade de um Papa aqui na Terra, um Papa que poderá ser eliminado dessa maneira. Então essa informação aqui, ela pode se harmonizar facilmente com a doutrina do papado, e ao longo da história pessoas sempre perceberam isso. E uma coisa assim que eu acho que é importante a gente falar quando a gente fala sobre isso: se Jesus voltar hoje no mundo, se hoje for o dia da volta de Cristo, qual indivíduo no mundo que nós podemos dizer aquele ali é um anticristo está desempenhando o papel de anticristo com maior influência? O que vocês me diriam? Porque o anticristo é alguém que surge como um pretenso ensinador, mestre cristão, mas que na verdade leva as pessoas para fora da doutrina verdadeira, para que as pessoas não sigam a verdade e não sejam realmente cristãos. Então, nesse sentido, o Papa é um anticristo, e todo mundo que é um cristão bíblico vai concordar com isso, vai reconhecer que marcas do anticristo estão presentes no papado. Então, assim, qualquer pessoa de qualquer linha de escatologia que for um cristão evangélico vai concordar com isso aí. As pessoas dizem: não, realmente o Papa aí é um anticristo. Tá, mas a pergunta que eu estou fazendo é: me diga isso. Existe hoje algum anticristo que se destaca como o mais influente, que tem o maior número de seguidores? Quem seria esse? Seria claramente o Papa. Não há dúvida de que seria o Papa. Então, assim, só te dar umas estatísticas do mundo de 2024, no ano que nós estamos. A população do mundo, conforme a informação que eu peguei, que é desse ano, diz que a população está em 8,1 bilhões. 8,1 bilhões. E dessa população do mundo, os evangélicos, e veja que evangélicos é um termo abrangente. Nem todo mundo que é evangélico é salvo, mas os salvos estão ali entre os evangélicos, naturalmente. Os evangélicos são o quê? 7,9% da população mundial. Quase 8% da população em todo o mundo. E católicos? 16%. É mais do que o dobro de todos os evangélicos no mundo.
Ou seja, dos evangélicos, quantos são verdadeiros cristãos? E você percebe agora assim, quantas pessoas no mundo estão seguindo Cristo? Realmente seguindo Cristo, no sentido que são salvos e seguem verdadeiramente Cristo. E esse outro aqui, que é o Papa, que é um anticristo. Quantas pessoas estão seguindo ele? Bem mais do que o dobro. Entendeu, assim, a proporção que isso significa? O problema que isso é? Então, assim, o que você deve perceber é que lá de trás, líderes cristãos, os autores bíblicos, estavam falando que haverá um indivíduo que vai chegar e vai se ostentar como se fosse o próprio Deus, vai fazer todo esse papel, e esse indivíduo vai ter muita gente que vai seguir, e vocês têm que estar atentos a isso para vocês não seguirem. Agora, se estamos falando do Papa, gente, tudo isso faz muito sentido, porque de fato estamos lidando com um indivíduo aqui que conseguiu um número muito maior de seguidores no planeta do que o próprio Senhor Jesus, e isso persiste até hoje. É um anticristo extremamente popular. Qual outro anticristo tem esse tipo de segmento, tem tantos seguidores assim? Você não tem nada parecido com isso. Agora, anticristos no mundo hoje, você tem muitos, ok? Tem muitos. Mas assim, eu só estou mostrando a realidade. Se vamos pensar então em termos de, neste momento, nesse instante da história, quem é o maior anticristo? Para que se pudesse falar assim, não, tem muitos anticristos, mas tem o anticristo, certamente seria o Papa. E aí é aquela questão que eu acho que a gente tem que computar. Se isso aí não é o cumprimento, nós ainda temos que esperar um maior que isso. Puxa, então assim, a profecia bíblica realmente assim não foi atendida, por isso que aconteceu já, ainda tem um maior do que esse para surgir. Então realmente assim, aí a minha expectativa, ela realmente está extremamente modesta, porque o que eu estou achando é que uma pessoa que chega aí no mundo e leva atrás dele e desencaminha gente que diz eu sigo a Cristo, mas na verdade segue um anticristo, e é bem mais do que o dobro da população no mundo que está seguindo Jesus. Eu acho que isso aí já qualifica o que está dizendo aqui. O pessoal diz não, tem que ser uma coisa pior que isso? Realmente, será que tem que ser pior mesmo? Eu questiono muito essa lógica. Bem, vamos seguir então. O verso 9 e 10 tem uma coisa importante dizer sobre a característica usada por esse figura, homem da iniquidade, para conseguir apoiadores, para conseguir seguidores. E eu diria que essa próxima característica que a Bíblia traz ainda acentua mais a identificação do Papa como o indivíduo aqui descrito. Então veja o que o texto diz, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, vamos pensar bem sobre o que eu acabei de ler aqui. Ele diz que quando o iníquo aparece, esse indivíduo descrito, ele vai trabalhar segundo a eficácia de Satanás, com o poder do diabo de operar sinais e prodígios. Mas que tipo de prodígios aqui? O texto diz? Prodígios da mentira. Essa é uma questão importante. Aí ele prossegue e explica assim: e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deixa-me focar um pouco o verso 10, depois eu falar sobre esses sinais aqui, porque eu quero concentrar bastante atenção nisso. Mas antes de eu perder de vista o que o verso 10 diz, vamos pensar sobre essa situação onde você tem o cristianismo por muito tempo reprimido por causa da perseguição que existe do cristianismo. E aí acontece o quê? Aí existe uma mudança, onde o cristianismo não somente é acessível, como ele é promovido para que todos ali numa região vasta do mundo possam ouvir. E as pessoas ouvem isso, mas ao invés de realmente se converterem, eles querem se apegar ao paganismo e eles vão trazendo essas crenças pagãs para dentro da igreja. Eles não acolhem o amor da verdade para serem salvos, então eles dão um jeito de corromper a própria igreja. E aí eles promovem uma apostasia da igreja. E nesse contexto começa a surgir também essa operação de milagres de enganação dentro dessa igreja. E então Deus diz, eu vou então julgar esse povo. Esse povo não quis saber a verdade, tiveram a oportunidade super fácil deles ouvir agora a verdade, mas não quiseram, eles querem esse tipo de religião, então eu vou dar para eles um enganador que vai dar para eles o tipo de religião que eles querem. Então assim, isso aqui condiz totalmente com o quadro histórico que levou à ascensão do papado naquele contexto ali de igreja estatal. Ok, vamos então seguir em frente. Essa questão então dos milagres aqui. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Prodígios da mentira, sinais da mentira. Ok, isso aqui é diferente do que milagres autênticos que só Deus pode operar. Se você observar como a Bíblia trata a coisa, a Bíblia mostra que existe o sobrenatural que é maligno, certo? Existe aquilo que é diabólico. Agora, se existem dois tipos de sobrenatural, existe, por exemplo, Moisés indo lá para o Egito e
realizando milagres na presença de Faraó, e Faraó chama lá os seus magos, e os seus magos fazem alguma bobagem lá também. Mas existe uma diferença de grau assim gritante entre o que Moisés faz e o que os magos de Faraó fazem. Tanto é que quando Moisés transforma a poeira em piolhos, o pessoal já nem tenta e diz para o Faraó, isso aí é o dedo de Deus. A gente não vai nem mexer com isso aí mais. E tudo que eles chegaram a fazer foi inferior. Eles fizeram lá uma coisa de vara virar serpente, fizeram, mas a de Moisés engoliu a deles. Eles fizeram água se tornar sangue, um tiquinho de água, né? Deu lá um copo, 2 jarras, não sei. Mas Moisés fez o rio Nilo todo. Ou seja, você vê como que o que eles faziam não era nada comparável com o que Moisés fazia. E o que você deve perceber é que essa tentativa dele de produzir milagres não é nada que qualificaria eles como mensageiros de Deus, tal como acontece com os milagres que Moisés produz, ok? Os milagres que Deus realiza na Bíblia para autenticar um mensageiro são únicos e são impossíveis de serem fabricados por seres humanos com enganação, e são impossíveis de serem reproduzidos em igual gênero e caráter pelo diabo. E quando o texto aqui diz que ele vai fazer, o homem da iniquidade vai fazer aquilo que é da eficácia de Satanás, envolve sinais e prodígios da mentira, não está dizendo que ele vai chegar no mundo fazendo milagres como os de Moisés e como os de Elias e como os de Jesus, não. Muito pelo contrário, isso está fora da possibilidade do próprio diabo realizar. Vamos pensar um pouco aqui. Abrir o Mar Vermelho, parar o Rio Jordão, fazer as águas acumular, nuvem de fogo sobre o pessoal diariamente para proteger do sol, de noite se transforma na coluna de fogo que mantém eles no deserto, não somente iluminando, como aquecidos no frio do deserto. Maná diariamente para sustentá-los durante 40 anos. Água sair da rocha, fazer o sol ficar parado, fazer as muralhas de Jericó caírem, fazer com que caia fogo do céu e consuma o altar lá, dedicado a Deus por Elias o profeta. Ressuscitar mortos já em decomposição, como o corpo de Lázaro, que já fedia. Transformar água em vinho, multiplicar pães, curar todos os doentes de uma cidade, acalmar uma tempestade. Quer dizer, existe o poder para fazer isso que não seja um mensageiro de Deus? Nunca. Então, assim, os milagres, na categoria milagre bíblico, não tem como o diabo fazer nada desse tipo, Deus não deixa, e ele não é assim. Agora, o diabo é sobrenatural? Ele é. Ele pode fazer alguma coisa, fazer uma adivinhação, te falar uma informação que não teria como uma pessoa humanamente saber? Sim, a gente vê isso, por exemplo, em Atos 16, a mulher que tinha espírito de adivinhação. Isso o diabo faz. Fazer um objeto levitar. O diabo pode fazer isso? Tá. Não tem dúvida nenhuma de que isso aí o diabo possa fazer. Fazer um objeto mexer em cima da mesa. Mas, gente, isso aí é uma coisa muito pobre comparado com as coisas que Deus usa para autenticar um mensageiro verdadeiro. Então nós temos que entender que milagreiros na história tivemos aos montes. Mas quando Deus dá sinais para autenticar um verdadeiro mensageiro de Deus, os milagres do tipo milagre autêntico de Deus, isso aí, Deus nunca deixa que o diabo faça. E é importante a gente entender isso aí. Então, eu quero ler para vocês algumas citações do Sproul agora. No livro dele, Somos Todos Teólogos, ele fala assim: a Igreja Católica Romana afirmava os milagres para argumentar contra os reformadores no século XVI. Roma dizia: nós temos milagres em nossa história. E esses milagres provam a veracidade da Igreja Católica. Onde estão os milagres de vocês? Como vocês podem confirmar a veracidade de suas afirmações se não tem milagres? Os reformadores respondiam: nós temos realmente milagres que provam o nosso ensino, e eles estão registrados no Novo Testamento. Qualquer pessoa pode afirmar um milagre, mas somente os porta-vozes designados por Deus têm poder real de realizar um milagre. Agora, deixa-me dizer uma coisa, o Sproul está sendo muito correto e muito preciso nas suas definições e nas suas classificações aqui. Então, é importante a gente entender essa situação. Primeira coisa que eu quero, então, enfatizar é assim: na época da Reforma, nenhum protestante, nem luterano, nem da ala reformada, ninguém que era realmente bíblico, a não ser alguns dos hereges anabatistas desvairados, alegavam milagres. Os reformados sérios, os protestantes sérios, não alegavam milagres. A Igreja Católica alegava milagres aos montes. Aí você tinha relíquia milagrosa, local lá para onde se fazia peregrinação, que supostamente lá aconteciam milagres, imagem que chora e não sei lá o que. Essas coisas tinham aos montes. E a Igreja Católica então aponta para essas coisas e diz: cadê os milagres de vocês? Agora, como eu disse, havia anabatistas dessa turma aí de gente que se levantava e dizia: eu sou um novo profeta de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, e fazia profecias de marcava a data de fim do mundo, que dava errado, coisa assim. Esse tipo de gente surgiu naquela turma de radical que os reformados sérios olhavam e diziam: não são da nossa turma, que aquilo ali é outro movimento, não tem nada a ver com a gente não. Mas surgiu esse tipo de coisa
E alguns desses aí tentavam também alegar milagres, mas milagres fajutos também, não milagres do grau que a Bíblia estabelece. Agora, se você se lembra, Nicodemos, que conhecia bem a Escritura, ele chegou para Jesus e disse: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Como que ele falou que ele sabia isso? Ele disse: porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Agora, ele sabia que tinha milagreiros pelo mundo afora. Ele sabia que você podia ir lá no templo de Escalépios, um deus lá de cura, supostamente, dos pagãos, e lá supostamente aconteciam curas, igual acontece até hoje em igreja pentecostal, em carismático católico e no paganismo aos montes, até no hinduísmo tem isso. Esse tipo de coisa ele sabia. Agora, ele sabia, isso aí o paganismo produz, mas ninguém pode fazer esse tipo de coisa que Jesus está fazendo, a não ser que seja realmente o poder de Deus, porque isso aí não é a categoria curandeirismo, isso aí é a categoria milagre autêntico como Moisés. Então ele estava simplesmente dizendo: eu sei que Deus falou com Moisés, por quê? Porque Moisés fez milagres mesmo, mas Jesus está aqui fazendo coisas assim também. Então o que eu concluo sobre Jesus? Que Jesus é um enganador? Faz sentido fazer isso? Entrar no coro dos outros inimigos de Jesus e dizer: ah não, ele opera esses sinais, mas pelo poder de Beelzebu? Não, Nicodemos ele era um pouco mais sincero, ele diz: não, ninguém pode fazer esses sinais que Jesus faz se não for o poder de Deus. Então ele reconheceu a marca da autenticidade divina no ministério de Cristo, o que levou Nicodemos a mais tarde se aliar com Jesus, porque ele não era assim um desinformado biblicamente. Agora, o que Sproul está dizendo aqui é que a Igreja Católica naquele período usava esse tipo de milagre de enganação para falar que ela era a igreja verdadeira. Os protestantes não chegaram e falaram assim: é mesmo, hein, gente, nós temos que usar a mesma moeda, vamos fazer uns aqui também? Não, eles falaram assim: nós temos os seguintes milagres para comprovar nossa mensagem. Os milagres registrados na Bíblia. Desde que a nossa mensagem nada mais é do que está na Bíblia, e a gente está mostrando que o que nós pregamos está nas Escrituras, então a mensagem das Escrituras foi autenticada pelos milagres de Jesus e dos apóstolos, e de Moisés, e Elias, e Eliseu, Josué, etc. Então, não existe necessidade da gente colocar um milagre hoje na mesa para dizer: aqui nós temos um milagre que autentica a mensagem protestante. A mensagem protestante, sendo a bíblica, ela foi autenticada por aqueles milagres que estão na própria Bíblia. Essa foi a maneira que protestantes sempre lutaram assim pela verdade, e isso é totalmente válido. Se você está pregando o que está na Bíblia, você não tem que fazer um milagre na sua igreja hoje para comprovar isso. Os milagres de Jesus provam que a Bíblia é verdade. Então, assim, ponto pacífico, certo? Agora, sobre esse assunto de anticristo, a escatologia que aponta para o futuro e diz: ainda haverá um anticristo, não houve esse homem da iniquidade ainda. Invariavelmente você vai perceber que essas pessoas vão chegar dizendo assim: vai chegar no futuro um operador de milagres como o mundo nunca viu. O pessoal fala coisas assim. Eu estou assim, repetindo palavra por palavra o que eu ouvi uma pessoa falando esses dias, numa pregação aí que eu ouvi sobre isso, assim, tentando me manter atualizado aí com o que está no mercado de ideias sobre esse assunto. Então a pessoa diz assim: vai chegar um homem do diabo e ele vai operar os maiores milagres que esse mundo já viu. E eu estou pensando assim, tá, tipo, ele vai deixar Jesus no chinelo, é isso? Aí Jesus vai ficar para trás? Ele tipo assim: não, esse cara é o cara, muito melhor que Jesus. É sério? Porque se eu for acreditar isso aí, então assim, que direito eu tenho para chegar para uma pessoa que está fazendo milagres autênticos, não enganação, não coisa que o diabo faz aí corriqueiramente em toda religião falsa. Mas com que critério eu pego uma pessoa que está fazendo milagres autênticos e digo: isso aí que ele está fazendo, ele é o anticristo e ele está fazendo isso segundo a eficácia de Satanás, ou seja, basicamente, esse homem opera milagres, mas pelo poder de Beelzebu. Com que critério? Porque se autênticos milagres podem ser operados pelo poder de Beelzebu, então os fariseus tinham um argumento válido, não é? Os fariseus olhavam a mensagem de Jesus e diziam: não me parece que está certo, porque a minha leitura dos livros de Moisés, por exemplo, me dizem que não é isso. E, portanto, por mais que eu veja as características de verdadeiros milagres, eu vou ficar com minha interpretação de Moisés. O que eles tinham que ter feito é dito: não, peraí, então eu entendi Moisés errado, porque o poder que opera nele é o poder que operou em Moisés. Não tem como o diabo fazer isso aí. Eles então teriam que ter dito: deixe-me voltar e reler Moisés. E a mesma coisa eu tenho que dizer sobre o anticristo futuro. Se ele chegar fazendo milagres como os milagres autênticos de Deus, então realmente não tem critério para ninguém dizer: mas a minha leitura do Novo Testamento, do Velho Testamento, da Bíblia em geral, me indica que a mensagem desse homem está errada. Aí eu teria que realmente dizer: mas o selo de Deus está sobre ele. Então não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo: o anticristo que vem
é um homem que vai realmente operar milagres como os milagres autênticos de Deus. Então, voltando a ler Sproul um pouco, veja o que ele diz mais adiante na mesma obra, Somos Todos Teólogos. Ele explica assim: Satanás e milagres. Visto que somos advertidos na Escritura contra as astutas ciladas de Satanás, que realiza sinais e maravilhas mentirosas, a maioria dos evangélicos, e isso é trágico, mas a maioria dos evangélicos acredita que Satanás pode realizar milagres genuínos. Por exemplo, os magos do Egito realizaram atos extraordinários em seu confronto com Moisés. E esses atos são comumente atribuídos a poder e influência demoníacos. Entretanto, se Satanás pode realizar milagres genuínos, como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? E como sabemos que Jesus é o Filho de Deus? Na Bíblia, milagres não provam a existência de Deus, eles confirmam a sua obra. Quando Paulo falou aos filósofos gregos em Atenas, disse que Cristo fora confirmado como Filho de Deus por meio de sua ressurreição. Mas como sabemos que a ressurreição não foi realizada por Satanás? E como sabemos que Satanás não capacitou a Jesus para fazer todas as obras que ele fez? Essa foi a acusação que os fariseus levantaram contra Jesus. Não creio que Satanás fez essas coisas porque não creio que Satanás seja Deus, ou que ele possa fazer coisas que somente Deus pode fazer. Os mágicos da antiguidade reivindicavam ter poderes sobrenaturais, reivindicavam fazer mágica, mas era tudo trapaça. Os mágicos da corte de Faraó empregaram todos os truques que sabiam, mas acabaram suas fachadas em pouco tempo. Moisés continuou fazendo milagres porque não era um mágico. Ele fora ungido com o poder de Deus para fazer o que nenhum mágico poderia fazer. De maneira semelhante, Satanás pode ser esperto e enganar as pessoas, mas não pode fazer um milagre real no sentido restrito da palavra. Então, isso aqui é bem importante você entender. Agora, vamos falar sobre os milagres católicos. É uma coisa assim muito clara que ao longo da história, o que aconteceu para levar pessoas a darem crédito ao catolicismo é que o Vaticano produziu uma quantidade incrível de milagres e milagres de enganação. Muito milagre onde pessoas realmente foram pagas para encenar. Isso é uma coisa que acontece hoje em, às vezes, igrejas evangélicas, dessas aí de linha pentecostal. E você precisa entender, assim, um pastor aí que está fazendo isso, que arranja artista e paga artista para encenar que está endemoniado, encenar que está doente, que vai ser curado na hora. Esse cara está fazendo o quê? Milagres de engano segundo o poder e a eficácia de Satanás. Esse cara que faz isso é um anticristo. Não tem como você falar que aquilo ali é um servo de Deus. Servo de Deus autêntico não usa de enganação assim. E o propósito dele é de levar pessoas a verem ele como o cara na igreja, o homem do poder, o que cura, o que expulsa o demônio e tudo mais. Então, esse tipo de autoengrandecimento por meio do engano é uma questão que caracteriza uma pessoa como um anticristo. É muito importante entender que isso aí não se pode manter comunhão com a gente assim. Se uma pessoa faz isso na igreja, você tem que romper com isso aí. E eu, assim, gostaria de realmente convidar as igrejas pentecostais que façam uma apuração de pessoas assim expulsas do seu meio, porque não tem condição, gente. E isso aí tá cheio disso. Eu conheço aqui na nossa cidade, isso aí acontece direto. É uma vergonha isso. Então, estamos falando de líderes falsos aí. Bem, de qualquer modo, deixe-me continuar aqui com o que eu estou focando aqui. Esse tipo de coisa tem sido extremamente documentado. E eu não vou entrar nessa documentação toda aqui, mas eu posso apresentar a documentação de tudo isso, como a Igreja Católica usa muito disso. Ao longo da história da igreja, no curso de história da igreja, eu contei muitos casos, né, de falsos milagres e falsos locais onde supostamente aconteciam milagres e coisas desse tipo. E eles incrementaram isso, inclusive, na época da Reforma, para tentar incentivar o aumento da superstição entre o povo, que eles mantiveram cativos aí na superstição do papismo, para que as pessoas não se tornassem protestantes exatamente usando desses artifícios. Agora, eu quero que vocês assistam um vídeo aqui, eu quero que você perceba uma coisa, que hoje, precisamente, ainda se usa esse argumento, usa-se o argumento de que a Igreja Católica é a igreja verdadeira. Prova, olhe os milagres, só a Igreja Católica tem esses milagres. Mas uma coisa que é pouco divulgada, porque, é claro, não se quer falar a verdade, apenas, exclusivamente, Santa Igreja Católica possui milagres verdadeiros. Nenhum outro lugar existem coisas inexplicáveis, como, por exemplo, os corpos incorruptos. Corpo incorrupto ou uma fonte milagrosa como a de Lourdes, não há explicação. Ou uma hóstia não apodrece nunca,
há várias, né? Não é só uma, existem dezenas de milagres eucarísticos, mais aquele especial de Lanciano, na Itália. Mas enfim, ao olhar uma santa ou um santo com o seu corpo incorrupto, é um testemunho da graça de Deus que é capaz de nos fazer santos ainda aqui nesta vida, nesta terra. É um testemunho da santidade que é alcançado nesta terra. Ao contrário dos hereges, dizem que não é possível ser santo. Os protestantes dizem que a santidade não é possível. De fato, para eles não. Não dá para ser santo sendo herege, sem Eucaristia, sem Nossa Senhora. A gente tem tudo isso, ainda acha difícil. Mas com o que nós temos, tesouro que nós temos, sim, nós podemos ser santos. Sim, a graça de Deus realmente está presente na Santa Igreja. Uma coisa pouco divulgada também, que aconteceu agora nessa pandemia. Naquele dia em que o Papa Francisco deu a bênção Urbi et Orbi, ali naquela praça de São Pedro vazia, naquele dia, a partir daquele dia, as mortes na Itália começaram a cair. Foi o último dia de subida. Aquele dia começaram a cair. Coincidência? Eu acredito que não. Deus ouviu a oração da igreja. Existem hoje no mundo 56.000 religiões e seitas. É absolutamente evidente. Basta ter um pinguinho de cérebro para compreender que Deus infinito não pode ter revelado nem sequer duas religiões, que são contraditórias, diferentes. Deus só pode ter revelado uma única religião. 56.000 religiões procuram a Deus, encontram, diríamos, partículas de verdade, mas o que Deus revelou, a religião que Ele revelou, só pode ser uma. Se Deus revelou, que assine. Porque senão, como que vamos a acreditar em uma doutrina sobrenatural, inobservável, se não tem alguma prova? O critério único e necessário é a assinatura de Deus, que é o que se chama milagre. Isto é o que queríamos demonstrar com estas brincadeiras. Há muitos falsos milagres, tão diferentes dos verdadeiros milagres. Existe numa única religião, hoje, em ano 2002, no século 21, começando, expostos mais de 2.000 cadáveres incorruptos, flácidos, sangue líquido, cheirando bem. Procurem-me um cadáver incorrupto, não mumificado, saponificado, congelado, incorrupto, num ambiente que não seja só católico. Procurem. Nenhuma religião tem um cadáver incorrupto. Se os católicos têm gente inteligente, os espíritas, teósofos, esotéricos, ocultistas, luteranos, anglicanos, ortodoxos, também têm gente inteligente. Isso é soberba humana. O único que interessa, o critério único e necessário é o milagre, a assinatura de Deus. Então, relíquias sim ou relíquias não. Não vamos discutir. Temos mais de 2.000 cadáveres. São relíquias, são imagens. Quantidade de milagres, de revitalizações de mortos, devolver pernas decepadas e enterradas 3 anos depois de enterradas no hospital, como o Cocho de Calanda, Zaragoza na Espanha, como Pierre de Rider em Flandes, etc. En un ambiente que non seja exclusivamente religioso, divino, católico, non há milagres. Padre, isso é soberba. E que culpa eu tenho? Se Deus só assinou uma religião, vamos estudar. Eu fui protestante durante quase 20 anos da minha vida. Se você tem alguma dúvida, eu sugiro que você vá estudar os milagres. Boa parte do que me convenceu foi isso. Os milagres estão aí gritando para nós. Corpos incorruptos, corpos de centenas de anos incorruptos. Os milagres eucarísticos, eles gritam. Então, se você tem dúvida,
e não acredita que aqui estamos inventando isso, a sucessão apostólica, basta você ver os milagres. E eu só conheço milagre na Santa Igreja Católica. Então, esse é meu testemunho de fé. Agora, antes de prosseguir, eu quero que vocês assistam mais uma palavra, e essa palavra aqui é interessante, porque o que acontece? Isso que vocês acabaram de ver é a narrativa tradicional, onde a Igreja Católica, por gerações, vem dizendo as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, não. A nossa igreja, porque nossa igreja é a única que tem milagres. Só que, como você sabe, desde o movimento pentecostal, surgiram também evangélicos dizendo que eles fazem milagres. E agora, o que você tem? Agora você tem um tanto de gente aí que vai numa igreja evangélica e sai falando, é mesmo, né, aquele cara do chapelão, o poder de Deus está nele. Ok, bem... É palhaçada, mas assim, você sabe que tem esse tipo de coisa. E às vezes um evangélico leva um católico, o católico vai lá e ele também volta impressionado porque ele fala o quê? Não, eu já fui na carismática, eu vi uns negócios, mas assim, eu vejo isso agora também, os evangélicos têm isso também. É o mesmo nível, é o mesmo nível. O pessoal vai lá, adora a Maria, faz aquela coisa, mariolatria toda, e tem esses milagres acontecendo, tal como acontece também dentro das igrejas evangélicas pentecostais, é o mesmo nível. E o católico que viu essas coisas lá, viu essa coisa na igreja evangélica, aí ele fica encabulado. Então, assim, pessoas mandam perguntas para esses gurus aí do catolicismo, os apologetas católicos, e perguntam, mas como que pode? Porque eu vi o cara ele vomitou um negócio lá, aí o cara pronunciou que ele estava curado de câncer, aconteceu na igreja evangélica. E aí, é de Deus esse negócio? Então, agora o que você fala? Bem, vamos ver um discurso adaptado para essa realidade? Observe isso aqui. Muitas pessoas fazem este questionamento. Eu sou católico e ouço que no culto do meu irmão evangélico, fulano foi curado de forma milagrosa. Afinal, existem milagres fora da Igreja Católica? Vamos fazer uso de um artigo de Dom Estevão Bittencourt, monge beneditino, teólogo brasileiro muito renomado, já falecido. Ele explica que o milagre propriamente dito é um fenômeno que Deus produz como sinal da sua presença e ação neste mundo. Deus só realiza um milagre, só suspende as leis da natureza para fazer algo impensável ou impossível aos olhos humanos, com a finalidade de conversão dos homens. Uma vez sabendo disso, outra pergunta se coloca: o que os teólogos falam sobre milagres sendo realizados fora da igreja fundada por Jesus? Dom Estevão continua dizendo que os teólogos afirmam que o milagre pode ocorrer tanto dentro da igreja, entre os fiéis católicos, como fora desta, entre não católicos, hereges, cismáticos, embora seja raro. Quando o milagre acontece fora da Igreja Católica, é importantíssimo saber que é sempre Deus quem o produz. O seu testemunho não redunda em abono dos erros da heresia, mas em favor da verdade. Verdade que em plenitude é possuída pela Igreja Católica. O milagre produzido fora desta adquire assim um valor construtivo, é sinal da autêntica revelação e tende a levar à única Igreja de Cristo. Em outras palavras, um milagre realizado por Deus fora da igreja não confirma que tal denominação pagã ou não católica é legítima, mas sim tem a finalidade precisa de levar as pessoas envolvidas para a igreja do Senhor. Que coisa interessante, vocês viram o conflito? As duas versões. Primeiro, as pessoas dizendo só no ambiente católico acontece isso. Só que não é verdade. O que eles fazem acontece também no ambiente pentecostal evangélico. E os evangélicos que não são pentecostais estão dizendo, do mesmo nível dos curandeiros pagãos, dos espíritas, dos católicos carismáticos, ou seja o que for, do mesmo nível. E não estão se impressionando com isso, porque sabem que é diferente do que o nível dos milagres bíblicos. Mas aí o católico que se impressiona com isso, eles têm que dar uma resposta. E qual que é a resposta? Não, porque acontece. Mas é raro. Eles vão dizer que é raro. Sabe por que eles vão dizer que é raro? Porque eles estão contando com o fato que o católico que vai assistir um vídeo desses não vai rodar muitas igrejas evangélicas e ver que na verdade não é tão raro assim. Mas ele vai dizer que é raro. E aí ele vai dizer, e quando acontece, você sabe por que Deus deixa acontecer? Para provar a autenticidade da igreja católica. Uai, como assim? Como que o milagre acontece só no ambiente católico e isso prova que a igreja católica é verdadeira? Depois ele diz, não, acontece também no ambiente evangélico. Aí por quê? Para provar que a igreja católica é a única verdadeira? A gente decide.
Mas assim, é sempre assim, é conforme o interesse da igreja, eles dão uma interpretação e ficam torcendo para a pessoa aceitar qualquer desculpa, tá? Então assim, complicado isso aí. Deixa eu me ler com vocês o que o Charles Hodge fala sobre isso. E lembra que Charles Hodge, ele está no século XIX. Muita coisa correu de lá para cá. Na época do Charles Hodge, não tinha evangélico alegando milagres no mundo. Você tinha essas seitas, né? Você tinha o pessoal do Edward Irving, lá na Inglaterra, dizendo-se a igreja apostólica, que fazia supostamente milagres, mas era a mesma coisa, mesmo nível. Você tinha os mormons na América fazendo isso, além da Igreja Católica Romana, mas protestantes não tinha não. Agora veja o que ele fala. A questão não é se as obras dos magos egípcios e os prodígios preditos acerca do anticristo devem ser considerados truques e enganação. Pode-se admitir que foram ou serão as obras de Satanás e seus anjos. A questão, porém, devem ser considerados milagres genuínos. Okay? Ou seja, ele está dizendo, nós não estamos argumentando aqui que é o tipo de coisa que faz aí um desses mágicos ilusionistas, que ele faz uma coisa, a mão é mais rápida do que o olho e você acha que foi sobrenatural. Pode ser o diabo? Pode ser realmente o diabo. A questão, no entanto, é se devem ser considerados milagres genuínos. E então, o Hodge continua e explica assim, a resposta a essa pergunta depende do significado da palavra. Se por milagre entendemos algum acontecimento que transcenda a eficiência das causas físicas, e a capacidade do homem, então são milagres. Mas se admitirmos a definição dada anteriormente, a qual requer que o acontecimento seja produzido pelo poder imediato de Deus, com certeza não são milagres. São prodígios mentirosos. Não só porque tensionam sustentar o reino das mentiras, mas porque falsamente professam ser o que não são. Assim diz Tomás de Aquino, os demônios podem fazer milagres, os quais, evidentemente, maravilham os homens na medida em que excedem sua capacidade e conhecimento. E aí tem o texto do Tomás de Aquino em latim. Não passam de maravilhas aos olhos humanos. Ok, então qual que é o ponto aqui do Hodge? Existe, como eu falei, dois tipos de sobrenatural. Podemos falar de três categorias aqui. Existe aquilo que é um truque mágico que na verdade não é sobrenatural. E isso tem sido muito usado em religião, para impressionar pessoas. Sabe aquele curandeiro que vai lá e fala assim, a pessoa tem uma perna mais curta do que a outra, aí ele vai, puxa a perna e fica igual, oh, fez um milagre. Gente, isso aí é ilusionismo. Isso aí não é sobrenatural de nenhuma forma. Isso está sendo usado hoje aí por curandeiros evangélicos. É uma vergonha isso. Depois você tem o que realmente o diabo faz. Como, por exemplo, um espírito de adivinhação, que revela coisas para a pessoa, que humanamente falando, aquela pessoa não teria como saber. Isso é sobrenatural? É sobrenatural. É milagre? Não é. O diabo pode fazer essas coisas. O diabo pode imitar aí, ou trazer informações de uma pessoa falecida, que o homem possesso não sabia. Isso pode acontecer num ambiente aí de espiritismo ou tal. Isso aí é sobrenatural? É milagre? Não é. Não no sentido bíblico. E aí existe também um milagre verdadeiro. O diabo tem como fazer isso? Não. O critério, então, para um milagre verdadeiro, não basta que a pessoa faça algo que realmente você olhe e diga, tá, isso aí foi sobrenatural. É também necessário que seja do grau que a Bíblia apresenta para reconhecermos nisso um verdadeiro milagre. Ok? Isso é muito importante entender. Outra coisa. Não basta que tenha sido reconhecido pelo Vaticano, porque o que o Vaticano faz é isso. O Vaticano diz, aconteceu um suposto milagre e as pessoas ficaram muito assim cheias de fervor, muito convictas da fé católica. O Vaticano diz, não entra não. Não, o Vaticano diz, vamos avaliar e vamos testar. E demora com esse negócio e dá muito tempo passar, para não dar muito tempo assim para a pessoa pegar, se comprometer, dizer que é um negócio, depois alguém chegar e falar assim, ok, ó, eu que fiz enganação. Para não pagar esse mico, eles enrolam muito para soltar um veredito. Mas aí eles soltam, de vez em quando eles soltam um veredito e eles falam, esse aqui foi um milagre autêntico. Essa foi uma aparição de Maria autêntica. Eles fazem esse tipo de coisa, tá? Foi Maria mesmo que falou com esses três meninos aqui e tal. Então, esse tipo de coisa, quando o Vaticano faz, isso serve para validar? Não, gente, porque o Vaticano já se comprometeu em reconhecer a autenticidade inúmeras vezes de coisas que comprovaram-se sendo fraudulentas. Muitas coisas. O próprio Santo Sudário é um, cara. O Santo Sudário tem um tempo todo tentando manter vivo aquele negócio, é uma fraude óbvia. Já foi desbancada muitas vezes isso aí. Não tem nem como aquele negócio ser autêntico. Assim, o Vaticano reconhece duas cabeças autênticas como a cabeça de João Batista. Você sabe disso, né? Pedaços da cruz que foram autenticados pelo Vaticano como autenticamente pedaços da cruz na qual Jesus foi crucificado. Pedaços de madeira são de árvores diferentes, madeiras diferentes. E se você juntá-las todas, dá para você fazer um prédio de tanta madeira já foi reconhecida. É um negócio absurdo. Eles já reconheceram aí como autêntico cabelo de Maria, que é preto, castanho, louro e ruivo. Uai,
que tipo de monstruosidade era essa mulher. É um tipo de situação assim que você vê que, se você vai me dizer que, não, o milagre para mim é o milagre que o Vaticano autentica, e, assim, você está com um critério assim, muito ruim para milagre. Muito ruim mesmo, porque o Vaticano é totalmente falível. Muita enganação está necessariamente envolvida e incluída, enganação evidente. O Benjamin Warfield, no livro onde ele fala sobre milagres, counterfeit milagres, né, milagres falsos, não sei exatamente se esse livro está disponível em português, mas o Benjamin Warfield avalia alguma coisa dos milagres que o Vaticano aponta e diz aqui, ó, o Papa é o verdadeiro vigário de Cristo no mundo, prova, veja os milagres que sustentam a nossa afirmação disso. E ele começa a mostrar, e ele documenta, que os milagres supostamente do Vaticano estão assim, por séculos, repletos de falsos milagres de enganação. Então ele dá alguns exemplos. Vou dar um exemplo aqui do que ele fala sem ler o texto todo. Depois eu vou ler uma citação que ele fala sobre isso. Ele conta, por exemplo, Agostinho de Hipona entra numa coisa, e está escrito na obra dele, ele aparentemente caiu nesse conto, mas ele conta de um caso onde ele conheceu pessoalmente pessoas que alegaram isso para ele, e então ele registra isso, ele acha que isso realmente aconteceu. O que aconteceu no caso? Um cara com determinado nome, mas que era um fazendeiro, estava doente e acamado, bem mal mesmo. E aí ele meio que apagou, o pessoal entendeu que ele morreu. Daí a pouco ele volta. E na hora que ele volta, ele fala assim, procura saber de fulano de tal que é um ferreiro. Aí o pessoal vai saber que um cara que não mora tão longe dali, o homem, na hora que você voltou, ele morreu. Aí ele, pois então, você sabe o que aconteceu comigo? Então, eu saí do corpo, minha alma deixou o corpo, e eu fui para além. E no além, onde eu estava, quando eu cheguei lá, eu vi que eu estava no além, porque eu reconheci pessoas que já tinham morrido lá. E aí alguém olhou para mim e falou assim, o que ele está fazendo aqui? Mas você mandou trazer ele assim. Não era esse indivíduo com esse nome que eu mandei trazer, não. É o cara que tem o mesmo nome que ele, mas que mora lá perto, que é um ferreiro. Aí ele leva isso de volta. Aí eu voltei, por isso que eu perguntei do outro. Aí quando foi lá e foi saber, o outro tinha morrido naquela hora, comprovando que era realmente verdade aquele negócio, que ele tinha ido para o além e voltado e tinha essa visão do além. E Agostinho conta isso, dando crédito a essa história, ok? Agora, o problema, assim, Gregório Magno, no tempo dele, fala a mesma coisa, aconteceu com um cara que ele lidou pessoalmente, o cara conta isso para ele. Agora, o que você faz com essas histórias? Você vai dar crédito para isso? Realmente você vai dar crédito para isso? Você sabe o que é impressionante? O Warfield documenta que 250 anos antes de Agostinho, essa mesma história já estava escrita numa obra de um pagão, do mesmo jeito. Então, o que aconteceu? É uma história pagã, uma crendice aí, que alguém julgou dentro do cristianismo. Como que eles trazem esse negócio? Isso não é uma coisa que aconteceu na igreja. Virou lenda no paganismo e, de alguma forma, alguém reproduziu esse negócio aí para passar o cara para trás, dentro da igreja. Triste isso. E o Warfield fala, poxa, esse negócio assim, realmente deixa o Agostinho assim, em maus lençóis, essa credulidade dele para dar crédito a uma historinha dessas. Porque isso aí é conto de vigarista mesmo. Mas aí ele fala assim, veja o que o Warfield explica. Pode-se dizer que, de fato, de forma abrangente, os cristãos transferiram para si mesmos, ou seja, levaram para dentro da igreja cristã e tornaram sua toda a prática religiosa dos pagãos. Um resultado disso foi que todo tipo de lendas pagã, de uma forma ou de outra, reproduziu-se em solo cristão. Os estudos notáveis sobre as lendas cristãs que Heinrich Gunther nos proporcionou, nos permitem assegurar o fato dessa transferência e observar seu processo de forma ampla. Então ele cita que um outro estudioso que tinha documentado tudo isso. Veja só, a tal altura na história, nós temos no cristianismo uma imagem que sangra. Pois não é que tinha isso antes no paganismo? Antes do cristianismo ter isso, tinha isso no paganismo? Aqui onde estava isso acontecendo antes era um milagre pagão. Não é que agora tem uma imagem que chora? Pois então, tinha a imagem que chora no paganismo. Não é que na igreja cristã tem corpo que não decompõe? Pois então, vai lá no paganismo para ver se não tinha isso também. Tem um negócio lá embalsamado, lá um corpo que não decompõe. No paganismo tinha. E todas essas coisas que os pagãos faziam para a enganação do povo deles, pessoas começaram a fazer isso dentro da igreja cristã, à medida que a igreja se corrompeu e se tornou mais e mais paganizada. É a mesma coisa. Isso é triste, isso é trágico. Recorrer a isso para enganar o povo? Agora, ele ainda fala assim, ao esboçar o material lendário encontrado nos escritos pagãos, ele, no caso o Gunther, exclama, após esta análise percebemos que não houve muito a ser inventado na Idade Média. A Idade Média é que o cristianismo, entre aspas,
passou a fazer esse uso de milagres para incentivar a fé das pessoas? Ele diz, não teve muita coisa para eles inventar, não. Então ele continua e explica assim: nada mais encontramos senão as mesmas ideias em uma variação e roupagem cristianizada, possivelmente expandidas em uma direção ou outra. Ou seja, aconteceu com mais popularidade talvez entre os cristãos. Mas não há dúvida quanto à equivalência dos conceitos. Ou seja, os milagres que o catolicismo usou para dizer, aqui, veja se a Igreja Católica, se o Vaticano e se o Papa de Roma não é o verdadeiro emissário de Deus. Veja os milagres. Não tem uma coisa que eles fizeram que já não era uma prática pagã antes que você encontra no paganismo. Gente, isso é uma denúncia seríssima. E ele ainda fala assim, a partir do século VI, ele prossegue, encontramos todo o antigo sistema de lendas sendo cristianizado. Uma coisa atrás da outra vai aparecendo no cristianismo e quando você vai olhar é o tipo de coisa que tinha antes no paganismo. Não apenas como contos anônimos, aconteceu em tal lugar com alguém, não se sabe quem, e sem localização certa, mas cada vez mais condensado para formar um corpo de crenças, um sistema interligado de concepções, conectados agora a personagens históricas reais, misturando-se e sobrepondo-se ao que é histórico em relação a essas mesmas pessoas. À medida que o tempo vai passando, deixa de ser aquela coisa, houve uma igreja no Oriente onde aconteceu isso. Aí começa assim, santo fulano de tal, certo dia estava nessa cidade e aconteceu isso com ele. Mas é lendário, é o tipo de coisa que acontece e surge assim 200 anos depois da vida desse homem. E se você pegar a história do homem, a história não tem, mas aí a lenda se sobrepõe à história. Ele ainda diz assim, a transferência da lenda tornou-se agora aquilo considerado o mais importante. O santo histórico cedeu o seu lugar ao santo do desejo popular. Em resumo, e o Warfield agora novamente comentando, o que encontramos ao lançarmos nosso olhar sobre todo o corpo de lendas cristãs que se desenvolve a partir do século III até a Idade Média é meramente uma reprodução em forma cristã dos temas e até mesmo dos próprios contos que já existiam antes nas lendas do paganismo. Não falamos agora da apropriação corporal de deuses e deusas pagãs e da transformação deles em santos cristãos ou da invenção de santos para serem os novos portadores de lendas localmente persistentes ou da mera transferência para o cristianismo de lendas pagãs inteiras, como a de Barlaão e Joasaf, que ninguém hoje em dia duvida ser apenas a história de Buda. O que ele está dizendo? Sabe as histórias de Buda lá do Oriente? Pessoas tiveram contato com essas histórias, levaram elas para o Ocidente e começaram a contar como se isso aconteceu com o santo tal. E na verdade você vai lá, cara, isso é a história de Buda. Você pegou a história de Buda e cristianizou ela, entendeu? Então, continuando aqui. O que temos em mente no momento é a completa reprodução que já era encontrado nos pagãos no mundo em forma de lendas cristãs agora. Nesse aspecto, os dois são duplicatas precisas, quer dizer, é uma coisa xerox da outra. E nessa massa de lendas, a forma cristianizada do produto universal da alma humana, moldando em forma concreta o seu sentido do outro mundo que a Igreja de Roma assumiu sobre os seus ombros. Ou seja, a Igreja de Roma assumiu assim, vamos incorporar essas coisas na nossa religião, para validar a nossa vertente. Warfield então conclui dizendo, não está claro que tenha acrescentado algo de importância a isso. Ou seja, não existe nada que você possa perceber aqui. Mas no catolicismo tem algum tipo de milagre que já não tinha lá entre os pagãos antes? Não está claro que tenha isso. Aí ele explica assim, há um único tipo de milagre que é novo para o cristianismo, de fato, e que, embora não tenha surgido na Igreja de Roma, ou seja, não foi em Roma inicialmente, pois foi inventado pela Igreja medieval e depois importado para dentro do romanismo, e referimos-nos a estigma ou stigmata. Você sabe o que é estigmata? São esses santos indivíduos vivos que começam a sangrar nas mãos e nos pés os lugares onde Jesus teria sido furado pelos cravos. Aí eles têm essa questão aí, como se tivessem sido crucificados e tão feridas. E às vezes ferida fica um negócio assim até grave, né? Em termos de uma ferida aberta e tal. Okay, então esse tipo de coisa é único no sentido que, devido ao fato que o cristianismo envolve o Jesus crucificado, você não encontra isso aí no paganismo não. Então isso aí serve de milagre autêntico? Não, nem para o catolicismo. Só para você ter uma ideia, em termos de pessoas que apareceram com stigmata ou estigma, o total de casos até a altura em que o Benjamin Warfield escreveu a obra dele era 321. Sabe quantos foram reconhecidos como autênticos pelo Vaticano? 62. O primeiro cara que apareceu com estigmata
foi o São Francisco de Assis. A história é que ele teve esse sangramento nas mãos e nos pés, e eles dizem é um sinal, é um milagre, mostra que ele é um homem santo, muito perto de Deus, que estava ferindo igual Jesus. E a doutrina católica da estigmata é que esses homens, ou mulheres, né? Tem também Catarina de Siena, que teve essa mesma coisa. Essas pessoas estão sofrendo junto com Cristo e, de alguma forma, carregando o fardo do pecado também no seu corpo, compartilhando isso. Eles também passam a ser salvadores do mundo através do seu sofrimento, através dessas coisas. Essa é a doutrina. Agora, o que então acontece é que o próprio Vaticano não vai admitir que aquilo ali seja uma prova, porque a maioria das pessoas que tiveram essa característica não estão seguindo a cartilha do Vaticano de uma maneira que, se eles falarem é de Deus, aquilo ajuda a causa deles. Então, São Francisco de Assis, Catarina de Siena, não, isso aí é de Deus. Mas todos os casos, não. Aí tem os casos que não são de Deus. Inclusive o Papa Benedito XIV, que trabalhou em cima dessa questão, ele diz que na canonização de um santo, estigmata nem deve ser usado como critério. Não pode se considerar que aquilo é um milagre, que diz, mas o cara teve milagre. Evita aquilo, por causa da abundância de gente que eles vão dizer assim, não, só esse aí vai atrapalhar, porque esse aí, se a gente disser que isso é milagre, vai depor contra a nossa posição como Igreja Católica Romana. Então, assim, você vê que eles mesmos não estão dando o braço a torcer sobre essa questão. Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, em determinado momento, ele se deparou com uma pessoa que estava apresentando esses sintomas de estigmata, mas era uma pessoa jovem que ele não tinha confiança nenhuma de que aquela pessoa seria leal ao Vaticano, e ele então falou com as pessoas, não deem crédito só por causa daquilo, o diabo pode fazer isso tanto quanto Deus pode. Agora, eu concordo, fazer uma ferida no corpo não é nada que esteja fora do poder do diabo, ora essa. O diabo pode fazer isso aí. Até a própria pessoa. A pessoa pode mesmo ela fazer isso. Então, assim, isso aí não serve como milagre. Então, assim, de todos os milagres que o Vaticano produziu, você só tem a mesma coisa que os pagãos usavam na época do Novo Testamento. Fora a estigmata, que você também não pode aceitar como prova de nada. Ok, então, vendo tudo isso acontecer, quero que vocês assistam um pouco mais de um vídeo aqui, um documentário. Na verdade, uma reportagem, tá? Isso é super recente, isso é maio deste ano, 2024, 17 de maio de 2024. Esse novo posicionamento do Vaticano. Eu quero que vocês notem algumas coisas aqui. Isso vai falar para você como que o Vaticano está hoje, neste ano, mudando a sua política sobre a autenticação de milagres e de aparições, onde a pessoa diz, Maria apareceu para não sei quem. Aí eles sempre se posicionavam, né? É de Maria ou não é? Mesmo que eles demorem. Vocês vão ver na reportagem que tem casos dos anos 80. Olha que já se passaram 40 anos. Dos anos 80, eles têm casos onde as pessoas estão falando, sabe o quê? Maria apareceu para mim e me trouxe essa mensagem, e o Vaticano até hoje não se posicionou. Dá a impressão que eles estão esperando as pessoas envolvidas morrerem na fé católica para falar se foi ou se não foi. Eles não vão falar que foi para depois a pessoa arrepender de ter falado aquilo e dizer exatamente, não, eu menti para avançar a religião católica. Entendeu como que funciona? Mas a política agora vai ser o quê? A política a partir de agora é de não se comprometer, não dar o braço a torcer e não estampar nada com selo de autenticidade e dizer isso aqui é verdade. E por que não? Porque agora, meu filho, estamos na era da internet. Aí é meio complicado você sair dando selo de aprovação sobre as coisas. Depois, se a coisa for desbancada, a notícia rola rápido. E aí você vai desacreditar a Igreja Católica, então melhor não, entendeu? Então, assim, a Igreja Católica que podia, por séculos, infalivelmente, determinar se uma coisa era realmente uma aparição autêntica, um milagre autêntico ou não, agora está resolvendo que não irá se comprometer mais a pronunciar alguma coisa. Então, assim, eu estou te mostrando isso para você entender, sabe o quê? É isso que é milagre de enganação. É isso que é o poder da eficácia de Satanás para enganar as pessoas. Esse tipo de coisa. E isso aqui é marca registrada do papado. É assim que o papado cresceu, é assim que o papado ainda mantém muita gente acreditando que a religião verdadeira é o papismo. Assista então esse vídeo aí. Vatican is updating the way it evaluates so-called supernatural events. These are things like apparitions of the Virgin Mary or statues that spontaneously start to cry tears of blood. These are things that have happened in the Catholic Church over the centuries, and the Vatican has always taken a bit of caution in evaluating them. Now they have elaborated a very formal investigation process, but they're not going to declare things to be supernatural. Instead, they're going to just determine whether or not there's anything against the faith, and if there's not, then they will allow the faithful to go and pray before
certain images of the Madonna and continue this devotion. The Vatican is acting because they have decided that the previous norms are outdated. With the internet, news about alleged supernatural events travels too quickly. The new criteria has 6 possible outcomes that a bishop is asked to determine. Whether anything in these events runs contrary to the faith, or whether he can determine that they were absolutely fabricated. Several well-known Marian shrines around the world that draw millions of people every year to pray. There are some that have been absolutely approved as authentic by the Church. There are others that are still in the process of being evaluated. One of them is the shrine in Bosnia, Medjugorje. There have been years and years of study by the Church to determine whether or not the visions of the Virgin Mary that allegedly appeared to people back in the 80s, whether they are authentic. Today, Cardinal Fernandez, the head of the Vatican's Doctrine Office, said that he expects a decision soon as to how the Vatican is going to come down on this particular site. But according to the new norms, there will be no formal declaration that indeed these apparitions happened and are supernatural. Instead, already the Vatican has given the green light for pilgrims to continue going to the site at Medjugorje to pray. Bem, então aí você pode ver nessa reportagem, né, exatamente o que eu falei. Eles não estão mais dispostos a dar cara a tapa e dizer nós podemos afirmar com segurança, foi um milagre autêntico. Agora, assim, veja o contraste entre essa postura e os milagres bíblicos. Os milagres bíblicos, tinha alguém disputando se era um milagre verdadeiro? Quando Paulo chegava numa cidade, eles demoravam assim 30 ou 40 anos para poder emitir um parecer se aquilo era milagre autêntico. Gente, paciência, todo mundo que via sabia que era milagre autêntico, porque era milagre autêntico que se autocomprova. Isso é que é milagre bíblico. Então, assim, o que eu estou dizendo é, esse pessoal não tem milagres autênticos. Mas o papado assegura e mantém sua credibilidade na mente de muita gente através desses falsos milagres, dessas aparições supostas de Maria, de santos, de relíquias milagreiras, de milagres póstumos de santos para torná-los aptos para canonização e tudo mais. Eu já conversei, gente, com muita gente que falou comigo assim, não, mas a Igreja Católica não pode estar errada não, porque olha os milagres. As pessoas já me falaram, eu já vi imagem milagreira. O pessoal acredita por causa disso. Isso é uma superstição que segura muita gente. Bem, então de qualquer maneira, vou voltar a Rod. Veja o que Rod ainda diz. Mas este é o modo como que traçado pela pena de um escritor, antes que do pincel da profecia, na qual o papado tem atingido e mantido sua terrível ascendência no mundo. Seu poder tem se concretizado principalmente pela fraude, pelo engano da injustiça, por documentos forjados e falsas pretensões, pela reivindicação de que Pedro foi feito primaz sobre toda a igreja e o vigário ou plenipotenciário de Cristo sobre a terra, que foi o bispo de Roma, que seus sucessores naquele ofício foram seus sucessores naquela primazia, e que, como o vigário de Cristo, ele era superior a todos os potentados terrenos, não meramente como o espiritual acima do temporal, mas como o senhor da consciência, autorizado a decidir o que era certo e o que era errado em sua vida prática, em todas as suas relações, como homens e como governantes, o que equivale a uma reivindicação de domínio absoluto. Só um exemplo aqui. O Papa diz que ele pode dizer se você pode comer uma certa coisa na sexta-feira ou não. O papado decidiu que podia se tomar africanos e fazer escravos e comércio de escravos africanos, que estava dentro da moral. Por quê? Porque o Papa fala por Deus e tem poder de decidir e determinar a autoridade e determinar a moralidade. Coisas assim. Continuando aqui. Não obstante, esta é uma questão pequena no que diz respeito às coisas deste mundo. Era para a massa do povo de pouca importância se seu soberano absoluto era um bispo ou um príncipe, se residia em Roma ou em Paris, se sua autoridade se estendia sobre uma nação ou sobre todas as nações. Não há sequer uma falsa doutrina que ele ensine ou uma falsa pretensão que ele apresente que não seja sustentada pelos prodígios da mentira. Toda a sua história é uma história de aparições da Virgem Maria ou dos santos e anjos e de milagres de toda a descrição possível, dos mais estupendos aos mais absurdos. Ele tem sempre agido sobre o princípio de
populus vult decepi, ou seja, é justo enganar o povo para o seu próprio bem, ou para o bem da igreja, no caso. Isso aí é o que Charles Hodge está apontando, sempre foi dessa maneira, sempre foi assim. Não, o povo não precisa saber a verdade, não. A gente pode passar a perna no povo, mas é para o bem deles e, é claro, para o bem da igreja, né? Bem, continuando aqui então, versos 11 e 12 do nosso texto, essa perícope conclui dizendo assim: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. E é o que acontece no caso dessas pessoas. E como eu disse, é bem assim aquela coisa, o povo teve a oportunidade de sair do paganismo, de se tornar autenticamente cristão, mas o pessoal queria manter aquela devoção e aquela crendice. Então Deus diz: então vocês querem isso? Com o nome de cristianismo? Beleza, eu tenho um carinha que vai encabeçar um movimento inteiro para vocês, fiquem então com ele. É bem isso que acontece aqui. Ok, então, sobre a questão do Papa, então, caracterizar-se como anticristo. Nessa passagem aqui, como em 1 João e 2 João, o que é dito aqui sobre anticristo, gente, aqui encaixa perfeitamente. É uma pessoa que vem antes da vinda de Cristo, mas que está presente na segunda vinda de Cristo. As origens dele são de dentro da própria igreja, como os anticristos todos de 1 João, que eles saem do nosso meio. Entretanto, não são realmente dos nossos, porque senão eles não tinham entrado para a heresia, como acontece com eles. E eles então levam pessoas a uma falsa versão de cristianismo. O que o apóstolo Paulo diz é que o mistério da iniquidade já opera, no verso 7. E nós temos que acreditar que o anticristo, e João também fala isso, né? Que ele diz que o espírito do anticristo já está operando no mundo hoje. Só não chegou ainda o anticristo, mas o espírito do anticristo já está em ação. Então isso é a mesma coisa de o mistério da iniquidade já opera. Para qualificar como um anticristo, tem que ser algo que vem e surge como um desenvolvimento de forças que já estavam operantes na igreja naquela época. O que nós vemos no caso do papado é nada mais do que a culminação daquela tendência de pessoas tentarem tomar posições de liderança eclesiástica e revesti-las de cada vez mais poder, exatamente para colocarem-se acima dos outros. E a culminação desse espírito que existia já e já estava mostrando a sua cara feia ali na época dos apóstolos. Outra coisa, tem que estar presente quando Jesus volta, como eu disse, tem que também ser caracterizado por o uso de falsos milagres para estabelecer sua credibilidade diante das pessoas que acabam se convencendo dessa religião falsa e seguindo ela. Então todas essas características aí são realmente verdadeiras do Vaticano, do papado, e não somente isso, assumir para si uma honra que só seria legítima a Deus, o Papa faz isso, tem que ser associado com uma grande apostasia que se instala na igreja. É o caso do Vaticano também. Tem que se opor à verdadeira adoração de Deus. É o caso do Vaticano também. Então, assim, em todos esses detalhes, vai se encaixar com a descrição. Agora, eu vou concluir, mas eu preciso só dizer o seguinte. O que acontece nessa altura é que as pessoas vão dizer sim, mas não são só essas as características para ser o anticristo. Você não pode esquecer do que diz em Apocalipse, do que diz em Daniel e tal. E aí que eu estou dizendo, isso é o que está criando a confusão hoje. Você não tem anticristo em Daniel e nem em Apocalipse. Lide apenas com esses textos e entenda que isso aqui é o que nós temos de informação sobre o anticristo, que você vai perceber que é isso mesmo. Deixa-me então falar o que Charles Hodge diz aqui, mais uma citação dele. É a falsa reivindicação do papado a de ter autoridade suprema sobre a fé dos homens, de decidir por eles o que devem acreditar sob pena de perdição eterna, que é o poder mais terrível jamais assumido por homens pecadores. Não tem gente no planeta que assumiu uma coisa maior do que essa aí. A isso se acrescenta a falsa afirmação do poder de perdoar pecados. O Vaticano arroga para si o poder de perdoar pecados. Isto é, como vimos, um duplo poder, correspondente à dupla penalidade ligada ao pecado, ou seja, a penalidade eterna como uma violação da lei divina e as penitências ainda devidas após a remissão da penalidade eterna como satisfações à justiça divina. A primeira só pode ser obtida através da intervenção ou absolvição do sacerdote e a segunda pode ser imposta ou remida a critério da igreja. Ou seja, o Papa diz: eu tenho poder para perdoar os seus pecados e tenho poder para te sentenciar ao inferno. Excluir a excomunhão, não está na autoridade dele. Aí você está separado da igreja militante e triunfante. Pronto, acabou. Isso inclui poder sobre o purgatório, cujos sofrimentos são representados como aterradores e de duração indefinida. Esses sofrimentos, o Papa e seus subordinados afirmam falsamente ter o poder de avaliar ou remir. Essas reivindicações não têm paralelo na história do mundo. Se tais pretensões não constituem o poder que torna os papas o anticristo, então nada mais resta.
Qualquer anticristo futuro que possa surgir deverá ser uma questão insignificante em comparação com o papado. O povo de Deus dificilmente pode ter mais a sofrer sobre qualquer anticristo futuro do que já sofreu e talvez ainda tenha que sofrer sobre o papado. E, gente, essa é uma declaração muito importante. Vamos então imaginar que vai ter isso mesmo. Nós vamos ter um carinha aí que vai surgir e ele vai falar manso por 3 anos e meio e depois por 3 anos e meio ele vai quebrar o pau e vai sair matando quem teme a Deus no mundo e fazendo miséria. E por 3 anos e meio ele vai fazer isso e matar um tanto de gente e aí acabou. Você acha realmente que tem condição de um cara em 3 anos e meio fazer mais estrago e levar mais gente para o buraco do que o papado tem feito em toda a sua história? Com tudo que ele fez de matar gente, queimar gente na estaca, fazer essas coisas todas? É muito complicado isso aí, gente. Para pegar o povo todo num período tão longo. Exatamente, tantas pessoas assim, para depois esse anticristo poder chegar e falar assim, não, o Papa é um anticristo, mas comparado com anticristo com A maiúsculo do tamanho do meu A, ele é café pequeno. É muito difícil acreditar isso, gente. Eu acho que a igreja, desde que surgiu esse futurismo, principalmente no campo premilenista, dispensacionalista, eu acho que ele errou demais, porque ele enfraqueceu a sua apologética antipapista. As pessoas hoje estão muito mais propensos a fazer pazes como cristãos protestantes com o Vaticano do que antes. Lembrando que eles usam desse tipo de coisa, a igreja certa é essa, porque essa que é a igreja que Jesus fundou, a igreja verdadeira, se você sair dela, então você está errado, você que é o cismático. A gente tem que expor isso aí insistentemente, mostrando que não, o chefe da igreja católica é um anticristo. E pelos dados do mundo hoje, atualmente o maior de todos. A gente tem que constantemente mostrar que o Vaticano se impôs sobre a credulidade das pessoas, com enganação, com milagres falsos, com documentos forjados, que já foram desbancados. E aí depois ficam tentando tampar o sol com a peneira para o pessoal não perceber que, na verdade, eles entraram numa furada. A verdade, irmãos, é que essa mensagem que a Bíblia traz aqui em 2 Tessalonicenses, eu acho que ela tem toda a pertinência hoje, para você chegar para uma pessoa e dizer, olha, para de falar para mim a igreja certa é a igreja que Jesus fundou. A Bíblia diz que haveria uma apostasia. A apostasia acontece onde? Você não pode falar, porque essa igreja de Jesus fundou, que nem é realmente verdade. A igreja estatal romana não foi Jesus que fundou. Isso aí foi muito mais fundado por Constantino que qualquer coisa, mas de todo jeito, você entende. A ideia é que uma igreja que era antes autêntica, verdadeira, cristã, ela pode apostatar. E do meio disso aí pode surgir um figuraço aí de enganação. E a gente tem que mostrar para as pessoas isso e falar assim, cuidado quem você está seguindo.